Olá, seja bem-vindo ao podcast Motivo Musical. Meu nome é Gandhi Martins. Eu tenho o prazer de trazer aqui ao podcast pessoas que pensam música, que fazem música e que vivem de música. Hoje eu tenho o enorme prazer de ter aqui um amigo, o Ney Souza, que ele é violonista de violão sete cordas, compositor, arranjador e muitas coisas mais aí no mundo da música. Ney Souza, ele é violonista, arranjador e compositor catarinense. Há 15 anos atua dentro do universo da música instrumental brasileira, no qual se apresentou por diversas regiões do Brasil e do mundo como músico, acompanhador e solista. Atua como diretor musical em projetos autorais em Santa Catarina, colabora com artistas de renome e se apresenta ao lado de grandes instrumentistas, entre eles Yamandu Costa, Yara Ferreira, Caetano Brasil, Arismar do Espírito Santo, Maurício Carrilho e Alessandro Penese. Em 2024, lança seu projeto Aconcagua, ao lado da cantora peruana Nicole Huhu, com um repertório que celebra a riqueza da música latino-americana e está disponível em todas as plataformas digitais. Ney também apresenta Itajaí, seu álbum de violão solo de estreia, que combina composições autorais com uma experiência visual única, retratando a cidade de Itajaí. O músico ainda se dedica à educação musical através de projetos pedagógicos. Ele é o criador da Oficina de Choro, Patrimônio Cultural, que explora a rica história do choro, seus compositores e a apreciação musical. Seja muito bem-vindo, Ney. Muito obrigado, Gandhi. Prazer estar aqui conversando contigo. Nossos papos são sempre muito ótimos. Assim, a gente vai para lugares que eu adoro, assim, conversar de música com você. E você está abrindo um podcast para a gente poder fazer isso. Então, é um prazer estar aqui contigo. Maravilha. Então, Ney, a primeira pergunta que eu sempre faço, né? Por enquanto, eu só tive um convidado, você é o segundo, e tenho muita honra. Sempre. Fará sempre. Farei sempre. Como é que você iniciou na música, né? Como é que Uhum. a música te levou para o violão? Como é que foi esse teu percurso até você se tornar músico profissional? Bom, eu me tornei músico profissional muito cedo, assim, não teve uma diferença muito grande entre começar e começar a tocar na noite e tal. É, E a música, eu tenho uma família que não tem músicos profissionais. O primeiro músico profissional não fui eu, é minha prima, que é um pouco mais velha que eu, mas a gente é a primeira geração, assim, que tem alguns músicos profissionais. Mas sempre teve música em casa. O meu padrinho toca muito bem violão, ele gosta daquele repertório de Minas Gerais, do Flávio Venturini, do Milton, e isso sempre teve lá em casa. O meu pai e o meu tio também tocam violão surdo e rebolo e canta. Então, em casa, crescendo, né, porque meus pais eram mais jovens, e isso acontecia bastante, né? Ia lá, fazia alguma coisa, bebia, fazia uma comida e ficava, assim, tocando e cantando, e ia desde o Adorna Barbosa até as canções mineiras, e assim, uma coisa muito bonita. E ouvindo sempre, né, em casa os discos do cancioneiro brasileiro. Tinha muito João Bosco, muita coisa do Toquinho Vinícius, assim, né, essas coisas. Muito violão, né? Aí não por acaso, quando eu fiz uns 12 anos, eu peguei o violão do meu pai, assim, meio que sem falar com ele, tava por ali, e ele tinha uma gaveta cheia daquelas revistinhas que ensinavam violão. E aí eu peguei uma revistinha, tinha umas músicas lá, aí eu vi que era o bracinho do violão, com onde você tinha que apertar, e eu fui tocando, assim. Então, a levada do samba foi uma coisa que já aconteceu, assim, de primeira. Claro que nada complexo, mas já acontecia. A mão direita já dedilhava, assim, né? E isso com 12. E aí com 13 eu estava tocando, assim, até inclusive na minha primeira vez que eu subi no palco, você estava junto, no primeiro Festival da Canção de Balneário Camboriú. Ali eu acho que eu tinha, cara, eu devia ter 13 cravado, assim, tinha acabado de fazer 13, e aí eu comecei com 12. E aí dali a gente tocando samba, tocando choro, né, com o pessoal que tinha bastante roda de choro naquela época, né? Em Sim. Floripa, em Itajaí, e enfim, e esse é o início, esse é o início.
Sim. Pois é, você comentou que tinha, os seus pais faziam às vezes reuniões, né? E essas reuniões eram maravilhosas, né? Porque os seus pais eram excelentes anfitriões, né? E iam, São, e sempre tinham as comidinhas, as bebidinhas e aquela vibe bem massa mesmo, né? E quando você via, tinha é, lá um monte de gente tocando pra caramba, conversando sobre música, sobre tudo, na verdade, né? É muito bacana, né? o pessoal se alimenta de canção, no final das contas. As canções, elas chegam aí, né? Pô, tem uma coisa, assim, a gente vai falar sobre composição bastante hoje, né? Mas tem uma coisa que é, até é difícil o compositor instrumental admitir isso, assim, mas acho que é inevitável, assim, mas a voz conecta de uma maneira que nenhum instrumento vai jamais conseguir conectar por uma conexão biológica, enfim, humana, né? E a canção, ela tem um poder de reunir um grupo, de todo mundo se olhar e cantar junto, que é uma coisa fantástica, assim, né? Eu acho que é perfeito, porque a canção vai te entregar repertório, ela vai te entregar poesia, ela vai te entregar melodias lindas, se a gente estiver falando de um repertório maravilhoso, né? E vai entregar comunidade, né? Vai entregar relação entre as pessoas. Sim. Pois é, cara. E você tem essa sua atividade dentro da música, ela é muito ampla, né? Você trabalha com música instrumental, com choro, com canção muito e tudo mais, né? Mas quando que entra essa tua veia de criação, de fazer arranjo, de fazer composição? Você sabe assim traçar mais ou menos um momento e como que isso aconteceu? Olha, assim, de tentar fazer os primeiros choros, eu acho que, assim, tem umas coisas, né? Tipo, o Conservatório de Música de Itajaí, que estava lá muito cedo, né? Então, essa época aí, com 14 anos, no ano que eu ia fazer 15, né? Eu entrei no conservatório. E um pouco antes disso ainda, eu frequentava as rodas de choro que eram abertas à comunidade. E, na verdade, era um grupo de estudos de choro, né? Onde o pessoal estudava o repertório mesmo, lá com songbooks, com as gravações, e trazia composição. Então, eu, muito novo, estava olhando, assim, o Fafá do Bandolim trazendo uma composição, e o Thales fez uma composição quando a Alegra nasceu. Enfim, a gente vai se conectando com essas pessoas, vendo que quem está ao meu redor compõe. E naquela época mesmo eu lembro de fazer músicas para os amigos, assim, mas assim, músicas que estão engavetadas há muitos anos. Assim, era a primeira tentativa, assim, né? Então muito cedo já tinha uma tentativa. Eu não entendia o que eu estava fazendo. Eu lembro que eu escrevi a partitura com as figuras erradas. Eu escrevi o choro em colcheia e aí eu botava o finale para tocar em 280, assim. E aí eu ouvia o choro, só que tava dobrado, desdobrado, né, a escrita. Então era uma coisa muito de experimentação, de procurar, né, as sonoridades e o repertório de você ter referência, né? Então você ouve um monte de disco do Pixinguinha e você começa a pensar um pouco nas melodias, como que as coisas se conectam, sem entender isso, né? Eu acho que a composição foi ficando um pouco mais séria quando eu fui atrás, porque no final das contas meus estudos, apesar de eu ter frequentado o conservatório e tudo mais, eu nunca me formei, né? Então eu estudei muito mais por mim mesmo, através dos livros e através do festival de música, né? Que formou muito os músicos de uma maneira muito poderosa, né? Porque a galera que é referência vai lá dar aula, né? E para mim foi o Maurício Carrilho, né? O Maurício Carrilho foi para Itajaí também nessa mesma época, ali 2012, 2011, e ele foi vários anos, assim. E aí com ele eu tive até a oportunidade de poder trocar e-mail com ele, mandar partitura, e ele falar assim, você tem que entender a estrutura do choro, a quadratura, toma esse livro aqui, dá uma olhadinha nas aproximações, nas apogiaturas, o choro é formado muito por arpejo, então pensa em conectar as tuas frases com arpejos e tal, assim, dicas, né, de mestre, até de pegar a música minha e falar assim, pô, tem um compasso a mais da quadratura, então tenta resolver de uma maneira mais elegante, uma maneira mais dentro da quadratura, que vai ficar tudo com mais cara de choro, tudo vai se resolver, tem as frases, né? Cada frase tem um significado, você tem um motivo, a resposta do motivo e tal. Enfim, e aí eu
tratei a composição de um jeito mais sério. Eu amo compor, assim, tenho bastante composição e eu gosto muito de compor para os amigos, assim, adoro quando tem uma situação e aí eu entrego a música para um amigo. Acontece bastante. Eu acho que isso até é um lado do compositor popular, inclusive de choro, que tem uns nomes esquisitos, assim, né? Que te ajuda a fazer tudo virar música, assim. Sim, essa coisa de compor música para os amigos é muito bacana, né? Eu também tenho, é, tenho essa coisa de fazer essas músicas. Inclusive, você tem uma música, você fez uma música para mim também. Sim, Eu fico é muito isso aí. honrado. Mas a gente sempre tenta, eu pelo menos tento pensar mais ou menos na pessoa. E quando é um músico é mais fácil, né? Você compor uma música para a pessoa, porque você fala, poxa, essa pessoa ela gosta de tal repertório, ela está inserida num Uhum, tal estilo, então vou fazer mais ou menos por ali para sim, representar ela nessa música, enfim, para homenageá-la de certa forma, né? Mas às vezes sim, quando é sem uma dúvida. pessoa que não é músico, aí fica mais aberta, a gente vai para outras É, conexões, né? exatamente. Às vezes é uma admiração, às vezes aconteceu alguma coisa na vida. Eu tenho um choro que, inclusive, eu adoro, para minha amiga Damares, que ela me falou, eu fui falar com ela, ela falou assim, putz, cara, tô péssima, bati o carro. E aí eu falei, beleza, pá, a gente conversou e tal. Eu fui perguntar se ela tá bem, ela tá mal, né? Aquela coisa, assim, tá bem? Não, não tô, tá, meu dia tá horrível. Aí deu uns 2 dias assim, eu falei, ó, eu sei que deu tudo errado, mas toma um choro pra você. Que o choro da Maris quando ela bateu o carro e pelo menos essa situação tem alguma inspiração, surge alguma coisa legal disso. E um choro que eu até gravei no Compasso Binário com o Caetano Brasil, a gente tem uma versão. Que massa, bicho. É bem inusitado isso aí, né? Mas você não toca só choro, né, Ney? Eu já vi você fazendo bastante coisa, inclusive jazz, né? É, vem um pouco da minha formação de aluno do Oséias Rodrigues. Então, o meu estudo, acho que talvez o que tenha me formado, assim, do ciclo bem completo, assim, de teoria musical, desde o Beabá, e toda aquela coisa de método de ensino, de modos gregos, não sei o quê, né, essas coisas todas, o Oséias foi o meu grande professor. Eu tive, ele foi, quando eu peguei o meu violão escondido lá com meu pai, sei lá, uns 3 meses depois eu estava fazendo aula com o Oséias, que era, eu ia a pé da minha casa, era super perto, e ele foi meu professor até os meus 17, 16 para 17. Então eu fiquei ali fazendo aula com o Zé 5 anos, semanal, às vezes mais do que semanal, a gente se encontrava na casa dele fim de semana, e enfim, o Zé é um grande mentor, assim, para mim tem uma didática ímpar, né? Tanto que ele faz muito sucesso com o avanço das redes sociais e tudo mais, né? Ele sempre foi um professor local admiradíssimo lá em Itajaí, né? E hoje em dia ele tem a academia dele que reúne muitos, muitos alunos online e tal. Ele é muito sucesso ensinando música, grande professor. E ele me ensinou muito repertório de jazz. Eu brinco que eu sou músico de choro, o Ozés nunca me ensinou um choro na vida, assim, nunca toquei um choro com o Ozés, no máximo um Jacó ali, com uma pegada meio Django Reinhardt, assim, pra gente tocar uma coisa diferente. Mas ele me ensinou, cara, o repertório, assim, de standards, eu tenho que agradecer profundamente, assim, o Ozés, porque não é... Esse, realmente, eu posso dizer que não foi tirado os discos por mim mesmo, não. A gente analisou, assim, tudo, né? E esse repertório que também é cancioneiro, né? A gente vai falar do Duke Ellington, vai falar do Cole Porter, vai falar das coisas que o Chet Baker gravou. O John Pizzarelli, que o Zé me apresentou como guitarrista de 7 cordas. E aí eu comprei uma guitarra igual do John Pizzarelli, cópia, né? De 7 cordas, e a gente montou um duo de jazz, tocamos no Ita Jazz, duo, eu e o Oséias e tal. É uma época engraçada porque ela ficou meio que englobada nesse período, assim, né? E hoje eu toco jazz, assim, dando uma canja e tal. Gosto de tocar em casa, né? O repertório é lindo, mas a minha carreira é bem dedicada ao choro e a acompanhar cantores e fazer arranjos e tal, para essa vibe. Pois é, então tinha dois lados da moeda, né? Que é a música, o choro, o samba, enfim, né? Música brasileira e o jazz, né, cara? Ao mesmo tempo acontecendo, imagina o quanto que isso é rico, né, cara? Porque são duas linguagens que, nossa,
você pode se dedicar a vida inteira a qualquer uma das duas e nunca vai chegar no fim de nenhuma das duas, porque são linguagens muito ricas mesmo, né? Sim, sim. Isso demonstra também assim a qualidade musical que tem em Itajaí, né? Nós estamos falando aqui sempre, isso tudo está se passando em Itajaí, né? Tudo se passando em Itajaí, 100%. 100%. Então, essa questão pedagógica que tem em Itajaí, né, de não só o festival, mas o conservatório, tudo que vai rolando junto, pequenos festivais, pequenos encontros, isso é riquíssimo em Itajaí. Não à toa é um dos polos de música popular do Brasil, né? Um dos polos é um celeiro de música. As pessoas, o festival ele tem ciclos, né? Eu acho que a gente está passando por um momento que está voltando assim para ter uma coisa legal. Mas assim, se a gente voltar lá para 2010, 2011, era um nível assim absurdamente alto, né? E eu acho que tinham mais horários de aula, né? Tinha 3 turnos de aula, 4 turnos, 2 de manhã, 2 à tarde, com hora da sineta, e aí era uma insanidade. E tinha roda de choro e jazz acontecendo ao mesmo tempo, o que é uma coisa fantástica, que uma experiência que nunca mais teve no Festival de Itajaí. Eu sou super a favor que acontecesse novamente, porque você tinha a oportunidade de literalmente, assim, você entra no mercado público, você ouve o Proveta tocando com o Arismar, assim, um pixinguinha. Aí você anda uma quadra e você tá lá com o Jorginho do trompete e o Cássio Moura quebrando tudo, tocando standard de Oséias e tal. E aí você fala, caraca, bicho, o Cuca Teixeira, nossa, eu lembro de ver o Cuca fazer o palco tremer, assim, sabe? Umas coisas, umas lembranças maravilhosas. E é engraçado, porque aí o Cuca Teixeira, depois da canja, ele ia do choro, ele ia curtir um choro, tomar um chopp ali, e o negócio ia para sempre, né? Infinitamente. Sim. E coisas que só o festival proporciona, né? Não tem outra maneira de fazer um negócio desse acontecer. É a melhor semana do ano. É muito bom. Uhum. Cara, isso daí com certeza influenciou, né? Pô, você ter aulas com um monte de gente bacana, o próprio Zés, que é um super músico, um super professor, que a internet agradece que ele veio para a internet e, nossa, Sim. fala coisas maravilhosas, assim, de uma maneira que você entende coisas complexas em pouco tempo, né? Em poucos minutos ali, né? Isso com certeza te influenciou a você também ter essa tua veia pedagógica, né? E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa tua oficina de choro e tal. Como é que isso surgiu? O que te motivou a fazer isso? Qual que é a recepção das pessoas? Legal. Bom, teve algumas experiências-chave, assim, que talvez fizeram eu chegar no formato da oficina de choro, né? Que ela tem um formato bem característico, bem específico, assim, que nos anos 2000, a Escola Portátil de Música foi criada no Brasil, né? E que é reconhecidamente assim a primeira tentativa de criar um método para ensinar choro, um método mais complexo, assim, né? Claro, tem grandes professores desde o início do século XX e a gente pode ficar falando disso, assim, mas nos anos 2000 foi criada uma escola, né? Foi a Luciana Rabelo, Maurício Carrilho, o Álvaro Carrilho, Pedro Amorim e Jorginho do Pandeiro criaram essa escola. E essa escola ela foi meio icônica para a minha geração. Eu comecei a tocar violão 9, 10 anos depois disso, né? E quando eu comecei, já tinha essa referência, né? Do repertório, já tinha referência do material didático, inclusive, né? Que são em formato de partitura muito bem editada. E tinha o formato da aula da escola portátil, que é o seguinte: uma vez por semana, de manhã você tem aula, um horário você tem aula de instrumentos, um horário você tem aula de apreciação musical e história, que é ouvir e falar da história dos discos, e no último período você tem aula de prática em conjunto, que é o bandão da escola de música, né? Então, primeiro todo mundo faz aula do seu instrumento, depois todo mundo ouve os grandes compositores e conhece a história deles, e no final
Caiu o seu... Mutou o seu microfone. Não. Voltou. Agora voltou. Beleza. Às vezes está parecendo Posso... um thumbs up. Porque eu acho que é dele, né? Se eu mexo o dedão, ele Ele faz um faz thumbs up. Massa. Tá, eu vou retomar o raciocínio aqui do método da escola portátil, pode ser? Sim, claro. Pode ser. Beleza. Então, é esse formato, né? Primeiro você tem a aula dos seus instrumentos, depois você tem a aula de história e apreciação, e depois você tem o bandão, né? E isso, cara, é muito eficiente para você aprender choro, assim, é impressionante. Porque você ataca as três frentes mais importantes, que é você ter habilidade técnica do seu instrumento, porque o choro exige uma habilidade técnica sem igual, né? Você tem que saber muito, né, de música. Você precisa conhecer os compositores e a história, como que tudo se formou, porque senão você não tem base, né? Eu acho que para tudo que a gente faz, a gente precisa tudo, né? Pode ser arranjo de, sei lá, de big band, qualquer coisa. Você precisa conhecer os clássicos, você precisa estudar os clássicos, você precisa entender os clássicos e você precisa dar o seu passo, que pode ser dentro do clássico, sem acrescentar nada, só usando a técnica, né, de quem já criou a coisa, ou você pode utilizar isso e dar um tempero, né? Mas é importante que seja sólido. E só a apreciação e história da música consegue fazer com que isso fique realmente sólido, né? E no final, a prática em banda, que também envolve umas rodas de choro, o pessoal toca, né, em roda também, e o bandão, que é tocar em grupo, criar música, coletivo, ler os arranjos, né? Enfim, isso, eu estou até tomando um tempo falando disso, porque isso tem muito a ver assim, com o formato que eu desenvolvi da minha oficina. Eu depois fui morar em Porto Alegre para fazer faculdade, e lá eu fiquei envolvido com o pessoal do núcleo do Samba e Choro, oficina de Samba e Choro de Porto Alegre. O núcleo é em Buenos Aires, a oficina é em Porto Alegre. E eles têm o mesmo formato de oficina. Eles têm até um passo que eu acho perfeito, assim, que eu também já tentei implementar nas minhas oficinas, que é, antes de tocar todo mundo junto, tocar em pequenos regionais. Então pega um violão, um cavaco, um pandeiro e uma flauta, e vocês querem tocar alguma coisa? Ah, quero. Então vamos, toca vocês aqui, vamos, todo mundo ouve. Ah, outra pessoa, troca o solista, fica o violão, né? E eles fazem isso. E esse, assim, isso tudo foi influenciando. Eu fiz parte um pouco disso, é, frequentei bastante as oficinas, ia lá, tocava com o pessoal sempre muito receptivo. O Matias Pinto era o coordenador, ainda é o coordenador de quando eu estava lá. E quando eu voltei para Santa Catarina, fui morar em Florianópolis, eu recebi o convite do Geraldo Vargas para dar aula na Escola Portátil de Música no núcleo de Florianópolis. Então eu tive minha terceira conexão com esse formato, agora sendo professor da própria EPM, né, de Floripa. E aí lá a gente fazia isso. A gente dava aula de instrumento, aula de apreciação e história e bandão. Então eu fiz tudo isso na prática. Eu fiquei em 2019 o ano todo lá dando essas aulas. E aí, enfim, pandemia, passou um tempo, e eu decidi, quando eu voltei a morar em Itajaí, eu decidi que eu queria voltar uma movimentação do choro para a cidade, assim, porque quando a gente estava lá no conservatório, né, Gandhi, tinha o núcleo de estudos do choro, tinha roda de choro no mercado público, enfim, por toda a cidade, né? Tinha um pessoal que movimentava muito. O Lanildo Gomes, bandolinista que veio do Rio de Janeiro, ele trouxe uma cultura de roda assim que era efervescente, né? E a gente se puxava para fazer tudo acontecer, né? E ficou uns anos em Itajaí sem roda. O pessoal focou na parte de didática, foi fazer especialização e tal, e a cultura de roda, de tocar em roda, aprender com a roda, ela se perdeu em Itajaí por esse período, né? E aí, quando eu voltei para Itajaí, eu voltei fazendo a roda e deu muito certo, né? E as pessoas foram, assim,
sedentas para aprender choro, tocar choro, um repertório curto, e a gente ia explorando esse repertório, não vamos tocar de novo essa música e tal, vamos consertar a harmonia aqui, uma coisa bem oralidade, né? E aí, eu vendo que essas pessoas estavam querendo aprender choro, aí eu resolvi criar o meu formato mesmo, fazer a minha oficina. Foi bem no ano que o choro virou patrimônio cultural, então eu chamei de choro patrimônio cultural. Tem 8 módulos, se eu não me engano. Cada módulo é uma hora, é uma aula de 3 horas, que envolve apreciação, história e prática em grupo, né? Não tem como dar aula de instrumento para todo mundo, porque a gente recebe todos os instrumentos, né, nessa oficina. Então, tem 2 aulas de princípios do choro, tem aula só falando de valsas e canções e cantores, né? Tem aula de a roda de choro, como tocar em roda. Tem aula o choro do sul do Brasil, tem muita coisa, assim, material. E eu gosto muito de dar aula, assim, então eu preparo com todo carinho, assim, os slides com as músicas tocando, documentos históricos, referências bibliográficas, aquela coisa toda que eu adoro muito fazer isso. E, enfim, acho que é isso. Coisa bacana, hein, Ney? Nossa. Sua trajetória aí como professor também dessa área já é vasta, né? E, claro, depois no final nós vamos falar sobre como contatar você e tudo mais, né? Mas essa oficina você costuma fazer de que forma? Você vai, por exemplo, numa instituição? Como é que é? Enfim, a gente já fez algumas edições, né? Então, ela começou de maneira independente, né? Então, a primeira edição foi lá na ProArte, em Itajaí, que é uma escola que recebe muitos projetos. E, enfim, tinha o público da Roda de Choro, né? Bastante gente. Eu fiz uma pesquisa e deu 80 pessoas interessadas numa cidade tão pequena quanto Itajaí para fazer uma oficina de choro, né? Foi bem legal. Então a gente conseguiu organizar isso, abriu inscrições, fez lá a primeira turma. Eu fiz 4 sábados. Eu acho que o sábado é meio canônico, assim. O EPM é no sábado, lá em Porto Alegre é no sábado também. Eu fiz no sábado. A gente começa de manhã e vai até depois do almoço tocando. E essa foi a primeira edição na ProArte. Depois eu fiz uma parceria com o pessoal do Centro Cultural Veras, que a gente fez algumas edições lá em Florianópolis, também de maneira independente. E teve no Sesc também. O Sesc me chamou para fazer a oficina dentro do projeto Identidade Brasílias, que foi um projeto muito legal. A gente fez uma semana de oficina todos os dias. Foi bem, bem bacana mesmo. Enfim, e fazendo de maneira independente acontece bastante, né? Tem as informações lá no meu site. Isso. Para quem não sabe, é neysouza.com.br, né? neysouza.com. É ponto .com? Então tá, Só é ponto .com. internacional. Isso. Não tem o BR. Eu vou deixar aqui no link da descrição, claro, e no final a gente vai Beleza. reforçar. Continuando nesse universo do choro, Uhum. você fala que o choro ele vem de uma tradição oral, né? Ele vem da Sim. tradição do oral, né? Em que o pessoal que estava interessado frequentava as rodas de choro, as casas que aconteciam, né? Essas reuniões musicais e ia aprendendo ali tal de maneira autodidata e tudo mais, né? Mas ultimamente, já faz algumas décadas, com certeza, em que esse estudo já ficou um pouco mais estruturado, né? Já tem livros sobre, né? Arranjos e tudo mais. E eu queria saber de você, que é uma pessoa que está dentro da tradição, qual que é a importância de ler partitura? Porque tem muitos músicos que têm essa dúvida, né? Será que a partitura não vai me deixar... Sabe aquela lenda de que se eu souber muita Vai teoria, travar. vai me travar a arte, né, a inspiração, não sei o quê, mas, assim, falando especificamente do choro, qual que é a importância de ler partitura para tocar esse gênero que é tão exigente tecnicamente, né? Cara, é bem importante. A gente entra no debate, né, do quão importante é versus o ouvido e tudo mais. Mas, assim, eu acho que para começar, né, a pergunta é importante. Eu jamais diria que não é importante. Inclusive, esses dias eu estava passando por um aluno de violão
ele está querendo aprender peças de violão, choro, inclusive, né? E ele é muito bom de pegar as coisas de ouvido, assim, de mímica, né? De imitar e tal, passa frase a frase, ele pega. Mas eu estava refletindo assim, pô, se ele soubesse ler partitura, ele ia ter uma autonomia enorme para aprender violão solo, assim, porque você vai lá no João Pernambuco, você vai no Garoto, você vai no Vila Lobos, aí você, enfim, você, né? Tem muita coisa que está escrita que é meio que só dá de pegar escrito, né? Tipo, porque é muito difícil tirar uma coisa de violão solo de ouvido, muito mais difícil, né? Eu tirar uma melodia e tal, né? Tem a digitação, onde que o cara tá tocando, né? O piano, pô, só tem o dó só tem uma oitava de cada tecla tá ali, né? Esse dó só tem aqui. Aqui pra gente tá tudo espalhado, né? É uma loucura. E pensando no choro mesmo, assim, eu acho que a gente tem materiais de transcrição muito valiosos, viu, Gandhi? Tem choros. Poxa, o Radamés deixou tanta coisa linda para a gente aprender com ele. É, e tem material didático mesmo, assim, que é importante que você consiga, né, ler o Princípio do Choro, tem os chorinhos didáticos do Altamiro Carrilho, e até se você quiser aprender música formalmente através de um livro que fala de choro, é, vai estar escrito em partitura. Então, enfim, eu acho que a partitura ele é o nosso texto escrito, basicamente, né, uma maneira como a gente não é suficiente aprender ler o alfabeto, a gente precisa aprender a ler partitura para poder se apropriar de maneira mais formal da música, né? Agora, fazendo o contraponto, assim, as pessoas que desenvolvem o choro através da leitura 100%, elas têm uma dificuldade enorme de tocar em roda. Muito, muito grande. Primeiro porque, dependendo da roda de choro, agora eu estou em São Paulo, né? E ontem eu estava numa roda de choro em que foi assim um repertório absurdamente vasto, assim, muito vasto, muito, muito. E aí, é claro, eu conheço ali 70, 80% do repertório, e o que eu não conheço, ré menor, plá, vamos lá, vamos embora. Né? Eu sei como que é uma estrutura do choro, eu sei as modulações mais prováveis, e também tem a os modos, né? A cortesia de se tocar em roda. Putz, aqui tá um pouco mais difícil de ouvido. Tira a mão, toca mais baixinho, traz o violão aqui para perto, né? Vai procurando os caminhos. Ah, voltou pro A, beleza. Ah, sei, né? Essa habilidade a partitura não vai te ensinar, né? Mas as duas coisas se complementam, né? Então é muito importante você não deixar de ler, né? E quando você lê e aprender o choro através da leitura, é muito importante que você associe os códigos, né, da partitura, né, as cifras e tal, a melodia, à gravação. Porque o Jacó vai, no primeiro A, ele vai expor a melodia. No segundo e no terceiro A, ele está tocando diferente. E o cara que transcreve a partitura, ele transcreve só o primeiro A, né? Geralmente que é o que está expondo a ideia melódica central e tal. E aí, para você se apropriar da linguagem do choro, para você entender como que você bate esse papo, você precisa do ouvido. Você precisa chegar lá e ouvir o cara tocar e tirar a frase e tal. Sim. Então. E aí, como é que está em São Paulo, falando nisso, né? Que a gente falou bastante de Itajaí, que é onde você morou mais tempo e é onde você, enfim, se formou, né, enquanto músico, né? Sim. Mas agora você está em São Paulo há quanto tempo e como é que está sendo essa experiência aí, né? Olha, eu acho que hoje faz um mês exatamente. E então eu estou numa fase de transição, assim, eu acho que estou numa lua de mel. Não dá de falar nada muito complexo, assim, eu estou entendendo a cidade, eu estou tentando não ficar maluco com a quantidade de coisa que tem para ouvir, para fazer, para conhecer. Estou aproveitando com a minha companheira, que a gente veio junto, visitando, fazendo turismo, assim, MASP. E roda de choro, né? Bom, agora eu posso falar, assim, que nesse primeiro mês, galera que me recebeu, assim, de braços abertos dentro de uma roda, assim, foi o nosso choro, que é uma roda de domingo lá no Bexiga, fantástica, fantástica, assim, todos queridíssimos, e aí você chega de violão lá, toca, putz, foi ótimo, vem de novo, vem próximo domingo, já fui vários domingos lá. E a roda do Bacalhau também foi muito legal, que é uma roda super clássica aqui de São Paulo,
e o pessoal foi extremamente gentil a gente aprende muito, né, na roda com um repertório vasto, né, e é engraçado que eu vivi em Itajaí, Floripa e Porto Alegre por anos, né, e o repertório da roda de Itajaí é um, o repertório da roda de Florianópolis é outro, o repertório da roda de Porto Alegre é outro, e os três são bem diferentes, já de cara, né, e aí aqui em São Paulo, aí não tem fundo, você só vai, assim, qualquer choro do planeta Terra, alguém tá tocando. Aí pega o Lécio de Freitas, né? Aí vem os compositores, choro do Zé Barbeiro, do Penese, né? Aí o negócio vai longe. Caramba, olha só. E essa Roda do Bexiga aí, por acaso, ela fica na frente de uma praça que tem um tipo Não, um. é uma roda mais nova. É uma roda mais nova, é dentro de um local chamado Alá Jardim. Essa Ah, roda não tem muitos anos, talvez tenha 2 anos no máximo, assim. Não sei. Tô conhecendo agora. porque eu sei que tinha uma roda, mas era de senhores, assim, né? Isso eu Sim. via há muito tempo atrás que tinha uma roda de senhores que ficava num boteco na frente de uma praça que eu esqueci o nome, que é enquanto fazem é uma feira do rolo, é meio que uma feira do rolo, né? Aham. Feira de Ah, antiguidade e tal. não é a do Benedito Calixto? Não, não. É ali no Bexiga Não? mesmo. O Benedito Entendi. Calixto é em outro bairro, né? É Uhum. lá na Cardeal Arco Verde, por ali, é outro bairro. Enfim, eu tô meio turista ainda, Gandhi. Sim, claro. Tô meio turista ainda. Não, mas é muito bacana, né? Nossa, tá numa cidade dessas assim. É, Nossa, é muito bom, né, cara? É maravilhoso. Mas nem só de choro vive o homem, né? é verdade. Jazz, né? Eu sei que você trabalha com muita canção, muitas Uhum. cantoras, inclusive compositoras também, né? Que cantam suas próprias Sim. canções, mas não só. E eu queria saber como é que chegou, né? A gente já sabe mais ou menos que vem ali da tua família, da tua formação, mas como é que você chega nesse universo da canção? E mais que isso, como é que você acha que isso influencia e beneficia os instrumentistas? Certo. Bom, a canção vamos fechar um olhar aqui, né? Então, pensando como acompanhador, né? Não como arranjador, nem como compositor, mas como acompanhador, né? Ela te traz uma habilidade muito especial, muito única, que é de entregar uma roupa para uma melodia, né? É claro, você pode tocar igual a gravação, e é lindo, né, fazer isso. Não é exatamente o que eu escolhi fazer, assim, na minha caminhada. Eu sempre tirei as gravações, mas eu acho que é até uma coisa que veio do Maurício Carrilho muito forte, né? Ele é o primeiro violonista assim que eu fiquei meio obcecado com as gravações e de tirar muitos discos, muito assim, onde ele estava tocando, eu estava ouvindo e provavelmente tirando muitas coisas dos discos, né? E ouvindo os discos você descobre vários caminhos para resolver a mesma cadência, né? Então a gente fala de cadências e quando eu encontrava o Maurício e via ele tocando alguma coisa desse repertório era diferente. Aí eu falava, pô, e é lindo também, né? E aí falou, meu, esse cara tem uma habilidade de fazer uma orquestração com violão inigualável, assim, né? E aí a canção, ela, ela te dá a possibilidade de aprender a preencher, né, a melodia com rítmicas diferentes. Então, uma canção pode ser um bolero, pode ser uma bossa nova, pode ser um samba canção, pode ser algo mais único, assim, um samba afro, sei lá, do João Bosco, pode ser uma coisa latino-americana, que aí você vai se envolver com ritmos que não estão aqui, né? Que você realmente aí só aprende com o disco, porque é difícil ver essas manifestações acontecer aqui na nossa frente e tal. E a canção tem o poder de ensinar muito, porque a canção está envolvida com a cultura popular, né?
E a cultura popular é muito rica em ritmo, até pela construção urbana dela e tal. Pega muitas influências. E como um músico acompanhador, eu acho que para mim começou com samba, claramente, assim, né, pelo meu histórico mesmo. E dentro do repertório do samba, aí vem a seresta. Aí com a seresta vem o bolero, aí eu volto lá para casa, aí tem o João Bosco, tem essas coisas, né? E tudo isso te gera uma habilidade de conhecer o teu instrumento e de aprender a harmonia original e pensar numa roupagem. Porque, enfim, tem uma coisa, né, que tem que ser dita, que o cantor não vai cantar no tom original. Não vai, isso não vai acontecer. Então já tira o cavalinho da chuva. Você não vai tocar a harmonia original do Ginga, não dá, né? Você vai ter que modular. E para isso, bicho, você vai ter que resolver. Você tem que se virar, né? E você, provavelmente, se você está tocando num contexto de voz e violão, que eu amo demais, assim, muitas referências de voz e violão, você tem que fazer uma introdução para o cantor entrar. Então, cara, são tantas habilidades que você desenvolve: transposição, reharmonização, é, é, bom, você desenvolve a habilidade de saber a nota que está sendo cantada e você tem que evitar uma nota de tensão na harmonia, né? Então você já está reharmonizando, mas você tem que engrandecer a canção, né? Você tem que botar ela num pedestal. E para isso você vai colocar a nota da melodia em algum lugar do seu acorde, na ponta, no baixo, no meio, numa voz do meio, né? Você vai encontrar, né, os caminhos. Cara, a canção é uma escola fenomenal, né? Além de ser incrível, você vai pegar o repertório, sei lá, você pega tudo que a Nana Caymmi gravou na vida dela. É tudo incrível, né? Aí você vai ouvir o César Camargo, você vai ouvir o Gilson Peranzeta, você vai ouvir, enfim, o Tom Jobim acompanhando as canções. É lindo demais, é uma aula. Os violonistas, cada um tem a sua maneira de. É muito legal você ouvir a mesma canção sendo tocada em contextos diferentes. Beleza, Ney. E esse projeto novo, esse disco novo, na verdade, né, um álbum, Aconcagua, que você faz com a Nicole Ruhu. É um pouco difícil de falar para a gente, né? Ruhu. Eu nem sei se está correto, mas. Ela fala ru, Ruhu. ruhu. Nicole Ruhu. E como é que vocês pensaram, né? Ela é peruana, né? Ela é uma cantora peruana, maravilhosa, inclusive, maravilhosa. Incrível, incrível. Incrível mesmo. E como é que nasceu esse projeto aí? Bom, já que a gente está falando que a Nicole é incrível, tem uma coisa que eu falo que é até legal deixar registrado aqui no podcast, que tem cantores maravilhosos que fazem carreira, a gente admira tudo, assim, né? E que são tecnicamente impecáveis, né? E tem cantores, outra categoria, que é a pessoa que ela só vai aprender técnica no futuro, assim, para meio que deixar tudo nos trinques, assim. Mas a Nicole é aquela pessoa que, tipo, ela abre a boca para cantar e todo mundo fica espantado, assim. E é incrível, assim, voz de cantora de rádio dos anos 50, aquela coisa poderosíssima, né? E aconteceu que a Nicole se mudou para Itajaí para fazer o conservatório, e a gente, com amigos em comum, assim, a gente se encontrou, e aí tinha um violão e tal. O que você toca? O que você quer cantar? Aí, cantar umas canções do Tom Jobim, a gente vai lá e acompanha. E aí, eu acompanhando, assim, de um jeito que ela gostou bastante, preparando, né, as coisas, fazendo umas introduções e curtindo tocar junto bastante, assim, né? Isso aconteceu uma vez. Aí, em outra ocasião, a mesma coisa. Eu tô com violão, pô, então vamos cantar. Agora vamos puxar outro fio aqui. Pô, sabe uma canção latino-americana? Sei, vamos lá, vamos pegar essas coisas aí. Deu certo pra caramba. Aí, uma terceira vez, a gente tava lá na casa dos meus pais, fazendo uma roda, assim. E aí, mesma coisa. Peguei o violão, Nicole. Nicole, canta aí. Eu fui acompanhando. E aí todo mundo foi parando de tocar, assim, e a gente ficou só nós dois. E aí, quando a gente terminou de tocar, o André Pellicer, que foi o nosso assistente de produção do primeiro álbum, inclusive, ele falou assim: gente, parou de informalidade, assim, chega, vocês têm que parar de ficar brincando, de se acompanhar, vocês têm que se encontrar e fazer uma coisa séria, porque na informalidade está muito bonito, né? E aí a gente, pô, legal, vamos fazer isso e tal.
A Nicole é mais nova que eu, ela acho que tem 23, 24 agora. É super jovem, cantando pra caramba, né? E aí ela nunca tinha passado por um processo de gravar um disco, né, inteiro e tal. E aí eu falei, você quer gravar? Quero, beleza. Então eu sou super organizado, aí eu fiz uma lista de referências, assim, pensei em muitas coisas, assim. Aí eu cheguei para encontrar ela para o ensaio, assim, aí eu puxei minhas referências, aí ela falou assim, caramba, você quer gravar mesmo? Tipo, não, então beleza, vamos. Ela ficou super empolgada. Foi muito legal, assim, a gente se puxou e a partir desse dia a gente se encontrou semanalmente por 8 meses, 8, 9 meses. E a gente foi isso, desde pegar músicas de discos de referência, eu fiz uma lista, assim, que ela acrescentou coisa também. E a gente chegou nessa ideia, né, do projeto, a concepção do Aconcagua é fazer um disco de canções que é uma homenagem à América Latina, né? A gente escolheu a Aconcagua, que é o ponto mais alto da América Latina, né? Essa montanha que fica ali na Argentina, que é maravilhosa. Inclusive as artes foram feitas pela Paula Oliveira, que ela arrasou, assim, ela pegou uma foto da montanha e ela conseguiu fazer uma onda a partir da montanha para o símbolo do Maré de Quarto, e ela deixou a montanha com a paisagem da letra e da música da Nicole para o símbolo da Nicole também. E, enfim, o álbum é a montanha, só a contemplação da montanha mesmo, assim, o Aconcagua é um trabalho muito especial, assim, e a gente fez questão de colocar música e poesia, então, e abrangendo, assim, muitos países da América Latina. Então, tem Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Brasil, Paraguai, México. Tudo isso está lá. Pode ser em poesia, pode ser até uma música que eu uso para acompanhar uma poesia, que é uma citação de um compositor. Então, é tudo pensado para te deixar dentro da América Latina o tempo todo, assim, né? E a canção, como você falou, né? A gente é apaixonado por canção. A canção é o que move a gente. Eu acho que é até estranho, né? Em 2025, duas pessoas nos seus 20 e tantos anos de idade fazer um trabalho tão intimista e cancioneiro como a Concagua, mas é uma coisa que a gente fez assim com muita vontade, muito carinho. A gente queria muito fazer aquilo, assim. E todo o ensaio para preparar mesmo, né? Porque eu desenvolvi arranjos de violão para acompanhar as melodias da Nicole. E tem coisa autoral também, tem uma música minha em parceria com a Yara Ferreira, tem uma música da Nicole, e as outras são regravações. Sim. Eu já ouvi esse disco, obviamente, maravilhoso mesmo, de verdade, o repertório, Obrigado. os arranjos, a Nicole, fantástica sempre. Nossa, tá finíssimo, né? Tá finíssimo mesmo. E se tem uma coisa que a América Latina e a América toda, na verdade, sabe fazer muito bem é canção, né? Porque os Estados Unidos também tem as canções, né, uma tradição de canção gigante, então, mas assim, a América Latina, cara, é especial, é bastante É, especial mesmo. A quantidade e a qualidade da canção, né, cara? Das sim, melodias, das harmonias, da poesia, é incrível mesmo, né? E uma outra cantora é a Yara Ferreira, né? Essa sim. já é figura carimbada aí em certos círculos, porque ela já tem uma É, carreira um pouco mais extensa e sim, é uma uma carreira compositora sólida. e cantora maravilhosa, maravilhosa, né? E você já toca com ela há alguns anos, né? E já fez umas Sim. viagens boas aí. Como é que foi essa experiência aí? Bom, a Yara, a conexão com a Yara foi engraçada também, porque se deu através da canção, obviamente. Eu fui numa roda de choro lá na Bugio, em Floripa, e um amigo em comum apresentou a gente. Falou, ah, Yara, você conhece o Ney? Ah, não. A Yara tinha recém voltado para Floripa, ela estava morando no Rio, né? E, e aí ele só falou assim, olha, o Ney acompanha tudo que você gosta de cantar. E aí ela, pô, legal, vamos fazer um som. E aí ficou por esse papo, assim, a gente ficou muito tempo sem, ficou só se encontramos, né? Aí um dia eu tava saindo do Araçá, tocando lá o choro de sábado, e era cedo, né? O show termina 4 da tarde, e eu lembro que não tinha nada para fazer, aí eu falei, pô, vou falar com essa Yara.
Falou, Yara, você tá de bobeira? Eu tô saindo aqui do Araçá e se quiser fazer um som, eu vou aí. Aí a gente começou assim, início da tarde, sabe? 5 da tarde, eu tava na casa dela. E aí, pô, o que, que você gosta de cantar? Baden. Bluf, 30 músicas do Baden. Beleza. O Nana KM. Um monte de Nana KM. Aí, canta o quê? Pô, choros. Canta choro. Vamos cantar choro, tocar choro. Vamos tocar João Bosco. Vamos tocar João Bosco. E a gente foi. Foi indo. E aí, de repente, era assim, lá, meia-noite, 1 da manhã. A gente tava tocando ainda. Tocou. A gente brinca que a gente se conheceu, a gente tocou assim 5 horas de bolero, sabe? E aí é uma conexão que, pô, o que o bolero une não é mais separado, né? E a Yara, poxa, é uma irmã, assim, uma amiga querida, sensacional, assim. É, ela me ensinou, assim, um pouco sobre arte, sobre viver de arte, sobre ser um músico brasileiro, sobre reconhecer a arte do nosso país, a poesia, sobre lutar pelos direitos autorais, assim, coisas assim absurdamente importantes para a gente viver de música e viver de arte, né? Ela, ela é uma pessoa muito especial realmente na minha vida, minha parceira. A gente tem duas composições juntos, uma inédita e outra que foi gravada no disco Verde e Amarela dela e gravada no Aconcagua, que é o Maré de Quarto. É, enfim, a gente se encontrou, o Tom Sickman entrou no nosso trio, a gente formou o trio, e nessa formação de trio dá de viajar, né? Então, a gente foi para a Argentina, marcamos de maneira independente 11 shows lá na Argentina, e aí pegamos o carro e fomos para a Argentina, e foi incrível, assim, a gente conheceu pessoas que são amigos bem próximos até hoje, e a gente fez shows super especiais, tem gravação em vídeo desses shows, a gente usou assim para chegar num formato de som. Eu e o Tom, a gente arranjou as músicas em trio que foram acabar entrando no disco Verde e Amarela, né? A gente foi desenvolvendo esses arranjos. Enfim, quando a gente viaja em banda é uma coisa maravilhosa, né? É demais. A gente só dá risada. E lá na Argentina a gente teve tangos infinitos, assim, né? Você vai ouvir tango, começa 11 horas da noite e termina 5 horas da manhã. E aí você aprende aquele repertório de canção maravilhoso, único. É muito legal, sabe? Muito, muito bonito. E depois a gente foi para a Europa. A gente foi para Lisboa e que foi muito legal. A gente também, de maneira independente, marcou os shows lá. Tinha algumas pessoas, alguns amigos que acolheram a gente lá, receberam a gente muito bem, fizeram contato com as casas, e, enfim, a gente pôde esticar a viagem. É aquela coisa, só história boa. E nessa viagem, sem dar muito spoiler, mas essa viagem iniciou um disco que, quando a gente estiver falando sobre disco aqui, vai ter o disco dessa viagem aqui, que é muito especial. Bacana. Cara, a Yara, ela é impressionante, assim, uma das coisas que mais impressionam nela é essa capacidade dela de guardar as letras e tudo, e melodias de um repertório absurdo, né? É um Absurdo. repertório absurdo e É. finíssimo, né? E finíssimo. Uma característica da minha pessoa é errar todas as letras, né? Ou não lembrar ou cantar errado, né? E a Yara tá o tempo, eu tô cantarolando, porque eu gosto, né? Fico cantarolando assim, às vezes, umas canções, e aí a Yara, tipo, me olha assim, putz, não é difícil, é bonito, sei lá, troca a palavra, assim, né? Sim. Eu sempre tô trocando as palavras, e ela sabe impecavelmente, assim, tudo, ela é muito... Assim, depois, né, que a gente se conheceu, ela lançou o primeiro livro dela de poesia, né, A Fé que Move o Baleal. Lindo livro, maravilhoso, sim. E, e eu acho que, assim, o trabalho da Yara para a música brasileira, ele tá num pedestal, assim, ele é o maior nível de poesia que a gente tem. A gente tem que comparar ela com todos os grandes, assim, não tem nenhuma divisão. Ela realmente ela é uma mestre na arte de escrever poesia e letra, poesia para melodias, né? Ela fala que a letra de uma música não existiria sem a música, né? Então não é exatamente, né,
um poema, ele é algo que a melodia te sugeriu de letra. Enfim, pô, você tem que convidar ela para conversar sobre composição, cara. Vai ser incrível, assim. Então, eu tenho aqui na mente, né? E chamar ela, vamos ver se ela aceita. Cara, Sim. que maravilha. Pois é, essa coisa de criar letra que não é poesia pura, né? Porque a poesia, ela não precisa de letra, né? Uma poesia não Uhum. precisa, ou melhor, uma poesia não precisa de melodia. A poesia é uma poesia que ela é inteira nela mesma, e tudo bem. E uma música bem feita, uma melodia, ela também não precisa de uma letra. Ela emociona, ela faz tudo. Só que Uhum. quando une uma coisa com a outra e uma coisa reforça a outra, sabe? Aí É, que vem, aí o poder é incrível. Essa é a é. canção, né? A canção é isso. Uhum. Então, por isso que é uma coisa tão poderosa mesmo, né? E marca a vida da gente, às vezes, para sempre mesmo, né? Para sempre. A canção é muito poderoso. Maravilha, Ney. E agora você vai lançar o Itajaí, ou você já lançou esses Sim. dias aqui? Não, eu vou lançar. Bom, quando é que esse programa vai ao ar? Ele vai daqui uma semana. Então eu vou lançar na semana que vem o disco. É na outra, na verdade. Na Ó, quinta-feira. Não, sabe então por vai quê? ser um. Eu tô fora das redes sociais. Eu só entro lá assim, só de. Perfeito, perfeito. O lançamento vai começar a divulgação agora, nesses próximos dias, nas redes, mas ele está programado para sair dia 10 de maio nas plataformas digitais. E eu vou fazer o show de lançamento lá em Itajaí. Ele foi todo patrocinado pelo edital de Lei de Incentivo à Cultura, né? E aí eu vou fazer um show de contrapartida. Já dei umas oficinas de contrapartida também com as turmas de violão infanto-juvenil do Thales. Cara, foi maravilhoso, foi um encontro incrível, assim. As crianças interessadíssimas, assim, tocando violão solo e falando, né, sobre compor e tal, sobre o violão, né, sobre os estudos e tal. E, enfim, no dia 9 tem um show lá no museu, dia 9 de maio, às 20 horas, convidando todos. E no dia 10 de maio vai estar em todas as plataformas digitais. E como é que é esse álbum Itajaí? Eu fiquei sabendo que ele tem uma parte que é audiovisual, né? É isso? Como é Isso. que Uhum. Bom, esse álbum é meu álbum de estreia de violão solo. É um momento, assim, é uma escolha, assim, eu estou lidando com o fato de que agora eu tenho um show solo, assim, é uma coisa tecnicamente meio maluca, assim, é super complicado. E eu estou muito feliz, assim, porque eu tive que, a partir de uma música, é, eu, aconteceu uma situação que eu falei, pô, eu preciso começar a compor para violão solo, porque é uma coisa que eu não fazia. Eu tenho umas coisas, assim, da minha primeira juventude, de brincar com violão, que tinha umas coisas, mas que eu nunca toquei, não sei tocar. Tá escrito lá em algum lugar. E, e aí eu falei, pô, eu já não. Eu acho que todo esse trabalho que eu tive com canção me tirou um pouco desse tempo de estudo de violão solo, de estudar, de saber um repertório grande, né, de violão solo. Eu sempre mantive um repertório ali para tocar uns 20 minutos, assim, abrir um show, aconteceu, né, de abrir show de outros artistas de violão. Mas sempre assim, eu sei essas peças, sei essas aqui, eu esqueço essas e aprendo outras e tal, porque dá muito trabalho, né? Aí aconteceu uma situação que eu falei, poxa, acho que está na hora, eu consigo compor para violão solo. Aí eu compus uma música que ficou bem legal, se gostei, a música do trabalho, a música que abre o disco, inclusive é a primeira que eu compus. Falei, poxa, se eu conseguir fazer umas coisas por aí, eu acho que eu vou chegar numa estética, tem as referências e tal. E aí eu comecei a conectar tudo. Poxa, eu estou fazendo 15 anos de carreira esse ano, e aí eu tenho que homenagear Itajaí, eu tenho que mostrar Itajaí. Então, como é esse edital, né, o projeto pelo edital, eu consegui um financiamento que daria para eu gravar em estúdio e ainda fazer um material audiovisual. Então, todas as faixas têm clipes, né? Ele está montado como uma ode a Itajaí. Então, tem coreografia, tem uma música que eu gravei com uma bailarina maravilhosa, fazendo uma dança que ela coreografou para a música dentro do Teatro Municipal. Então esse é o clipe que fala do Teatro Municipal.
Tem um clipe dentro do museu, que eu vou em algumas galerias também, eu vou na galeria da Didi Brandão, e aí a gente mostra esse recorte da cidade. Tem clipe lá nas praias, tem que ter, né? Itajaí cidade de praia. Tem intervenções de ilustração 2D, né? Então tem algumas coisas que remetem aos próprios artistas da cidade. Tem 2 clipes que são dedicados a obras de artistas plásticos, né? O Rafael de Góes tem uma obra linda que eu decidi fazer um clipe que gira em torno dessa obra. E umas obras de uma série que a Carla Vaz, conhecida também como Minha Mãe, fez para a música, né? Então ela trabalha maravilhosamente bem com uma técnica que chama de impressão em gel, tal, que você cria um gel e aí você usa ele como para imprimir imagens e aí você faz colagens e tal. Ela é uma técnica super interessante e ela pegou as minhas partituras e ela que eu tinha lá em casa, assim, estava lá na casa dela, né? E aí ela criou uma estética, e aí usando folhas, então é tudo bem verde, verde, amarelo e tal, com partituras no meio, assim, então tem citações, é bem bonito. Aí eu peguei essa série que ela fez, e aí ela termina essa série com um quadro da Clementina, assim, que é super imponente, a cara da Clementina, com essa estética de colagem. E aí eu falei, pô, eu vou passear com esses quadros por Itajaí, vou botar eles na natureza, vou botar eles num lugar, vamos criar uma história com eles, né? Uma estética. Então tem artes plásticas, tem ilustração 2D, tem coreografia, tem arte urbana, tem grafite, né? Então a gente saiu por aí. Tem de tudo, tem os bairros de infância, eu falando um pouco da minha família e tal. É bem legal, assim, o fato da gente ter conseguido mostrar Itajaí com tantas recortes diferentes, assim. E falando um pouquinho da parte musical do disco, né? São 6 músicas minhas, de violão solo, 2 músicas inéditas que me foram dedicadas para gravar nesse disco. Uma música do Alessandro Penese e uma música do Ricardo Pauletti. E 2 regravações, que são a primeira regravação, né? Então, uma música chamada Caravana do Amanhã, que é da Elodie Boni e da Yara Ferreira, que elas gravaram como canção e eu fiz uma adaptação para o violão solo. E uma música que chama Paulistano, do João Camareiro e do Rafael Malmich. E, inclusive, nesse clipe a gente deixou ele preto e branco e destacou um ar paulistano. Assim, a gente botou um drone, filmou os prédios, as construções de Itajaí, ficou um Itajaí meio paulista. Assim, ficou bem legal a estética desse clipe também. Então vão ser músicas de violão solo e vão ter clipes de cada uma dessas músicas, é isso? Cada música vai ser lançada. Bom, o álbum vai ser lançado no dia 10, o álbum inteiro, né? Para ouvir no Spotify e todas as plataformas digitais. E os clipes vão ser lançados semanalmente. Acho que, enfim, não posso dar um spoiler da minha comunicação, porque eu até posso dar alguma informação errada, mas eles vão esticar um pouquinho o lançamento com os clipes, mas aí depois vai estar tudo disponível, os 10 clipes, lá no meu canal do YouTube. E no meu site também. Claro. Pois é, cara. E como é que é essa questão aí de compor também, né? Que você tem de composição. Como é que funciona o teu processo criativo? Você tem algum que você segue mais? Eu começo com uma levada, eu começo com uma sequência harmônica, ou cada música vem de um jeito? Como é que funciona o teu processo criativo? Eu acho que cada música vem de um jeito. Tem alguns fios guias são mais importantes, assim. Eu gosto de compor choro sem o violão, escrevendo. Eu acho que eu chego em lugares interessantes, assim, né? E aí eu acho que eu fui um pouco radical nesse sentido, porque eu compus muitos choros, assim, tipo, compondo as melodias e tal, procurando resolver umas cadências, tudo melodicamente, assim, né? E a melodia realmente é a alma do negócio ali, né, na composição. Aí, de uns anos para cá, eu abri espaço para procurar harmonias que me despertassem vontade de criar melodia, que é uma coisa que eu evitava, propositalmente evitava, assim, né? E aí agora eu descobri a beleza nisso, assim,
de ter uma harmonia autoral, sabe? Uma harmonia que vai desenvolver uma melodia a partir dela. É uma experiência bem interessante, assim. Eu acho até que para canções isso é bem legal, assim, porque você cria um ambiente já, né? Você já cria o clima da tua melodia. E a terceira maneira é o violão solo, né? Que eu acho que é o que eu tenho feito mais recentemente. O violão solo, putz, é muito mais difícil, muito mais difícil, porque cara, são 6 cordas, 7 cordas no meu caso, de vozes, assim, né? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você tem que lidar com as deficiências técnicas, assim, tipo, putz, como que eu vou, assim, ó, pô, eu vou dar ênfase eu vou conseguir fazer essa ideia melódica dar certo, ou será que eu não vou conseguir tecnicamente? E eu vou ter que mudar minha ideia melódica para que o meu baixo fique mais presente, que eu consiga usar uma corda solta, por exemplo, né? Então, cara, isso aí é muito doido. E aí também tem soluções melódicas para violão solo que eu jamais escrevi. Eu fui escrever depois que eu tinha composto agora, né? Mas assim, umas frases que você vê assim na pauta, putz, tem uns saltos meio malucos, assim, e esses saltos malucos são as cordas soltas, né? Então, uns arpejos assim de 3 oitavas, que geralmente você não vai numa composição, putz, fazer 3 oitavas um arpejo. Não é tão comum que isso aconteça. Mas para o violão solo é interessante, porque tu está saindo de uma região e abrindo outra, né? E às vezes você está usando as cordas soltas para chegar numa modulação, né? Por exemplo. Então, violão solo é outro bicho, assim, é outra coisa, bem diferente, é bem legal, bem desafiador também. E dá muito trabalho com o próprio violão solo, caramba. Mas é divertido. Eu estou bem feliz com o resultado final do próprio disco, assim. Tentando ouvir, achar a ordem das músicas e tal, assim, né? Ouvindo de novo, falar, pô, acho que chegou numa coisa coerente, né? Acho que uma coisa, já que a gente está falando de composição, cuidar de abrir um parênteses aqui, é que nessas minhas experimentações, eu, eu pensei num compositor para homenagear, né? Que no caso foi o Villa-Lobos. Então tem um choro dedicado para o Villa-Lobos no meu disco, chama Choro pro Villa. E nesse caso foi uma reimaginação de uma obra do Villa. Então eu voltei a estudar ela, peguei a partitura dela, analisei tudo, toquei, pensei nas inflexões rítmicas também, melódicas. E aí eu falei, pô, beleza, vou reimaginar esse choro e saiu o choro pro Villa. Daqui a pouco vocês vão poder ouvir. E se comparar com o choro número 1 do Villa, você vai ver que tá tudo acontecendo ali. É um tipo de composição que funciona de outra maneira, mas que chega num lugar bem bacana também. É bem legal, assim, partir de obras também. Caramba, né? Um monte de coisa interessante aí, cara, do teu processo criativo, né? Pô, o primeiro, você falou que você faz, às vezes, direto escrevendo uma melodia, né? Como é que é? Eu sou o compositor que não lembra de nada, assim. Eu sou o peixinho dourado da composição, assim, tipo... putz, eu sonhei com uma melodia legal, acontece, né? Vou compor ela durante o dia, assim, ficar mastigando ela e tal. Não, comigo não, porque se der 5 minutos, essa melodia não existe mais na minha cabeça, já tá pensando em outra coisa, ouvi outra música e tal. Então eu funciono com partitura, sempre. No caso do violão solo, não, porque aí tem toda a técnica, né? Tipo, pô, eu lembro, né? Como que a frase tipo assim, eu consigo olhar para o violão, a memória visual me lembra da composição, né? E aí eu acabei escrevendo elas depois. Mas assim, para escrever um choro, sempre caneta na mão ou Finale na época do Finale. Hoje em dia eu uso a caneta mesmo do iPad, já faz alguns anos, e é bem legal. Escreve tudo, assim, não tem, se não esquece. Sim. Agora você falou uma coisa interessante, porque esse negócio de sonhar com música, eu achava que era uma coisa meio lenda, assim, de algumas pessoas. Mas ultimamente eu sonhei com duas músicas que, obviamente, está no Acontece. sonho e, tipo, são minhas músicas, obviamente, é o meu sonho, Aham. né? Nem que outra pessoa Sim. esteja tocando, né? No sonho. Aham. E aí teve uma que eu acordei e falei, caramba, eu preciso realmente lembrar dessa música. Aham. Só que eu estava muito preguiçoso para levantar e eu tentei
balbuciei alguma coisa no celular, e aí depois eu fui tentar lembrar, realmente não. Nossa, isso aí é péssimo. Eu tenho É, umas gravações frustradas também. Porque é isso, né? Às vezes você tá com a melodia muito boa na cabeça e aí tá sem a partitura ali, né? E aí você tem que gravar. Putz, eu tenho umas assim, às vezes, de tipo fazer muito de qualquer jeito, cantar lá, 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 lá. E aí depois você vai ouvir e você fala, putz, eu cantei tudo errado. Não tem nada a ver com o que eu tava imaginando, assim. isso é muito doido, né, cara? E Faz você, parte. e essas melodias você faz cantando elas, tipo, como se fosse uma coisa vocal, assim, e vai se guiando. É, tipo assim, tem um motivo, um primeiro motivo que surge da minha cabeça. Aí, como eu não tenho ouvido absoluto, geralmente eu escrevo a primeira nota assim na pauta e arrasto ela para descobrir qual que é a primeira nota que tá. Aí fica mais simples, aí você vai escrevendo, né, a partir daquela nota, você consegue ter uma referência melhor. E aí tem toda uma coisa, como eu falei, né, tem método de composição, né? Você precisa ser coerente com as modulações, é, to- não é sair cantando melodia à toa, né? Desde que falei, né, lá no início da entrevista, da conversa com o Maurício Carrilho e tal, então é, eu componho dentro da quadratura, geralmente. Até as músicas de violão solo é engraçado como elas têm uma certa quadratura, assim. Às vezes tem uma linha a mais, uma linha a menos, mas elas ainda respeitam. Acho que ficou meio no meu âmago, assim, né? E, e quando eu componho choro, assim, nesse processo que a gente está conversando agora, é uma melodia, a primeira frase, né? E aí você desenvolve, pô, eu quero fazer esse tipo de cadência e tal, vou usar uma. É engraçado como. Você já me falou isso. Você já me falou que eu coloco um acorde e eu estou fazendo outro arpejo em cima dele, né? Então é engraçado porque a harmonia, eu ouço a cadência na minha cabeça, eu já sei o que está acontecendo, mas muitas vezes eu não estou arpejando o próprio acorde, eu tô criando a minha melodia ali, que às vezes é uma superposição e tal, mas eu não penso nisso, né? É a melodia que depois ela vai se justificar em alguma coisa, né? Uhum. Mas a melodia eu vou construindo na minha cabeça tal, e aquela coisa de quadratura, né? Fazendo uma aula de quadratura em 15 segundos aqui, né? A primeira linha expõe o tom, a segunda linha modula para um lugar inesperado, geralmente, assim, a terceira linha reexpõe o tema, e a quarta linha modula para o quarto grau, dentro de um choro, né? Classicamente no choro maior. E aí, enfim, tem as maneiras de você fazer isso são infinitas. Parece muito simples falando em 5 segundos aqui, né? Mas a quantidade de caminhos que a gente pode fazer e resolver é bonito procurar isso, na verdade. Cavucar e chegar nos lugares. Sim, isso é muito bom para quem já tem um nível técnico. Eu digo, essa maneira de compor sem um instrumento, eu vejo como uma coisa muito benéfica para quem já tem um nível técnico alto no instrumento, e que fica só tocando o instrumento para achar coisas para compor. Porque muitas vezes o teu dedo vai falar mais do que a tua cabeça, Sim, sim, né? sim. Então, é interessante você se forçar a ter a abandonar um pouco esse teu porto seguro, que você tem muita, né, muita intimidade, que é o instrumento, e partir só para a ideia abstrata ali da coisa e tentar achando com a voz, enfim, de outras É, formas. Ou com outro eu instrumento que tenho você uma. tem, às vezes, né? É, eu, Também. eu sou uma pessoa que adoraria ter um piano em casa, cara. Eu nunca tive. Uma hora eu vou fazer isso, assim, porque acho que é um instrumento maravilhoso para você compor, né? É diferente. É diferente. Bom, você é pianista, então você é enviesado. É, mas eu uso o violão, eu faço o contrário. Eu uso o violão quando eu quero não saber o que eu estou fazendo, Uhum. porque Sim, no violão sim. não tem nada. Então eu vou lá, é só o som mesmo, né? Aham. Eu uso. Perfeito, perfeito. Eu tenho até uma história engraçada. Eu tenho algumas músicas, praticamente uma série, assim, porque foram muitas mesmo. De quando eu trabalhava em escritório, né, aquela rotina, assim, e aí tinha uma hora do almoço que era meio flexível, você podia compensar no final do dia as horas e tal. Aí eu tirava uma hora do almoço um pouquinho maior, assim, almoçava rapidinho, e eu tinha 1h20, assim, e eu abria o finale
eu componho, tenho várias composições, assim, que é a composição da hora do almoço, assim. Senta uma hora e, blá, 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 e, tipo, compõe, aí você ouve o que você compôs, putz, tá ruim, beleza, amanhã eu faço uma melhor, ou eu conserto essa e tal. Mas é engraçado, assim, composição é uma rotina, é uma prática, e é inspiração também, mas eu acho que é, tipo, 10% inspiração, assim. Sim. E tem alguma diferença para os teus arranjos? Porque você também é arranjador, a gente já vai falar daqui a pouquinho do teu livro de partituras, Uhum. né? Tem alguma diferença, assim, para você criar arranjo e composição? Olha, essa minha experiência mais intensa como arranjador, assim, de escrever em grade, né? Ela é recente, realmente foi o lançamento desse livro, o Série Pequeno Concerto Brasileiro, que foi lançado em dezembro de 2024, na última semana de dezembro, faz pouquíssimo tempo. Foi a primeira vez que eu me peguei assim, escrevendo grandes grades, né? Eu já tinha escrito para trio de violões, já tinha escrito para regional, com solista e tal, fazer arranjo vocal também, alguma coisa, mas essas grades foi uma. Eu fui descobrindo, assim, eu tive para escrever esse livro, assim, eu tive consultoria, né, revisão e tal, foi bem legal, assim. Com o Caetano Brasil, foi uma pessoa muito legal, assim, para me trazer, fazer eu olhar as minhas próprias referências de um jeito mais técnico, foi muito importante, e de criticar os arranjos, a primeira versão dos arranjos, assim, muito legal. Claro, eu escrevi para muitas formações nesse livro, né? E aí eu nunca toquei um saxofone na minha vida. Então, o Caetano, como saxofonista, ele podia me dizer as regiões, pô, aqui ele vai brilhar mais, aqui ele não vai brilhar, aqui não tem como tocar um fortíssimo nessa região. Coisas assim, né, que para um arranjador de primeira viagem, nesse caso, assim, foi essencial. E aí teve revisão, do Caetano, do Ricardo Pauletti, eu escrevi para Coral e eu também pude compartilhar as ideias com a Christiane Miller, a Cris Miller, que é a grandíssima professora lá de Itajaí, uma pessoa que eu amo demais, assim, ela é maravilhosa, assim, uma professora que me deu aula lá no primeiro período do conservatório e que, assim, é craque, ela é demais no que ela faz, assim. E aí eu falei, ó, Cris, pô, tô escrevendo para Coral, eu preciso te mostrar, por favor, vamos tomar um café. Aí tomei um café, e aí ela já me falou do tom da música. Ela falou, você tá escrevendo para vozes femininas, e aí você tá forçando as duas pontas, assim, tá indo muito pro agudo, e tem um grave que a cantora não vai ter, então modula e aproveita as tuas ideias, cria ideias novas. Aí eu fiz a segunda versão, ela falou, putz, tá ótimo, manda ver. E assim, poder contar com essas pessoas é muito legal, assim, não? E, e eu tive a oportunidade de escrever coisas que eram mais pessoais, assim, então, tipo, como eu falei, o Maurício Carrilho é uma grandíssima influência na minha vida, e eu pude escrever uma formação que mora dentro de mim, assim, que é regional de choro e trio de madeiras, assim, que é a sonoridade do Maurício, assim, que ele explorou no Sexteto Mais Dois, no choro ímpar, em tudo, né? Ele escreve flauta, clarinete, clarone e regional. E eu tive a oportunidade de arranjar uma música do Gandhi Martinez para essa formação, que Não só foi. nossa, né? Nossa, nossa, exatamente. Uma música que eu adoro essa música, inclusive. Muito boa. Esse choro é maravilhoso. E, e esses arranjos, putz, eu fiquei tão feliz de ouvir eles assim. Eu falei, que legal, tirei de dentro de mim, assim, uma sonoridade que eu queria explorar. E é claro, na hora, falando uma coisa um pouco mais técnica, assim, na hora de escrever, escrever para o regional é uma coisa um pouco mais direta, um pouco mais simplificada, para o pessoal conseguir ler também. E aí a parte mais densa fica ali para o trio. E aí você põe a melodia para circular no regional, aí tem uma parte que os violões vão fazer a melodia, depois. Aí, mas enfim, escrever climas, né? O negócio espalha, e aí tem uma nota pedal, e aí uma flauta faz uma melodia. Isso é composição também, né? É uma composição dentro da composição. E o arranjo te dá a oportunidade de voltar nas suas referências e tentar chegar numa sonoridade, né? Então, eu lembro que na música Retrato da Saudade, que é uma música minha também, que eu fiz para quarteto de madeiras, flauta, dois clarinetes e clarone.
Eu tentei explorar uma introdução bem impressionista, que é uma coisa que eu nunca tinha feito, não sabia como que essa sonoridade se construía, né? E aí eu comecei a espalhar nota, uma nota pedal grave, não sei o quê, a harmonia se desenvolvendo. é, e, pô, legal, cheguei numa sonoridade que eu nunca tinha feito, né? Eu fui escrevendo que eu fui descobrindo ela acontecer. E durante a, o arranjo eu fui escrevendo, assim, pensando, né? Bem, putz, o que que tá na minha cabeça e vai procurando as notas. E, e aí depois o Caetano ouviu na primeira revisão dele, ele falou assim, cara, esse teu arranjo tá me lembrando umas vozes que o Proveta gosta de usar. Aí eu falei assim, porra, é isso. É isso, porque o Proveta é uma referência gigantesca de arranjo, e aí eu percebi, escrevendo, que procurando as notas e, né, fazendo, explorando uma cama harmônica e tal, é uma coisa que a gente não consegue fazer no violão, mas que a linguagem está interiorizada e na hora de passar para a pauta e escrever o seu arranjo, você pega as suas referências e cria lá, né? E é muito legal, assim, poder explorar essas grandes referências que só com arranjo, né, só escrevendo um livro de arranjo, ou fazendo um disco e tal, que você vai poder tangenciar esse universo, né? A gente está vivendo no 2025, o universo dos instrumentos digitais, onde ninguém mais consegue uma orquestra ou um quartetinho que seja, vai um quarteto de cordas, vai para gravar, não dá, é caro e tal, e puta, é inacessível. E até nem tem, né? Assim, claro, não vamos desvalorizar quem está fazendo isso, porque tem gente fazendo isso, mas não é uma coisa que há 30, 40 anos atrás tinha um monte, né? Um monte de gente fazendo isso. Sim. E de fora que às vezes até pode ter, mas às vezes, por exemplo, pessoas que estudam esses instrumentos que são mais tradicionais de música de concerto, né, música erudita, eles não vão ter muitas vezes essa linguagem da música popular que você está pensando quando você faz o teu arranjo, você está pensando que a pessoa que vai interpretar aquilo vai ter essa linguagem. Sim. Então isso é mais difícil ainda, né? Achar a É, pessoa. eu vou até te dizer que o livro tem uma proposta um pouco assim, né? Que é levar. Bom, falando rapidamente sobre o livro, para a gente não se estender tanto em todos os assuntos, que é muito bom falar sobre tudo, né? Mas o livro, ele é repertório de compositores catarinenses de música popular, né? Repertório, compositor catarinense, música popular, dedicado a formações de câmara. Então, a ideia central do livro é romper com a divisão clássico popular, porque a ideia é que os músicos de câmara, né, os músicos que estudam música clássica, 98% da vida deles, possam ter acesso a um material que acessem músicas de choro. Tem até uma canção da Ana Paula da Silva, que acabou entrando ali como gênero canção, porque é uma música em cinco, que é meio sambada, não sei o quê, e no bem espalha. Putz, não achei o gênero dessa música, é uma canção da Ana Paula, né? E tá lá, para quarteto de cordas. E um quarteto de cordas tocando isso, a gente chegou numa sonoridade maravilhosa, assim, sabe? Ficou muito bonito. E tá ali, é só o quarteto pegar e tá disponível gratuitamente no meu site. É só pegar e tocar. Inclusive com uma edição maravilhosa. O Thales que fez, o que te auxiliou a fazer aquela É, editoração? ele fez uma consultoria, assim. A edição final ficou para um profissional ali de Itajaí, mas o Thales também estava em viagens e tudo mais, e a gente estava com prazo um pouco curto. Ele me ajudou, ele falou: ó, faz assim, usa tal fonte, tal tamanho, não sei o que, e ficou do jeito que ficou. Lindo, lindo, lindo mesmo o trabalho, muito bom mesmo. Maravilha, Ney. Obrigado. Agora a gente vai para o último bloco, como se a gente estivesse na TV, né? Sim. O bloco, com um jogo rápido aqui, de referências que eu gostaria de saber, né? O que você sugere aí para o pessoal? Três referências de várias coisas, tá? Uhum. Primeiro, eu gostaria de saber três álbuns ou três obras, enfim, que você sugere, que você acha que são interessantes de arranjadores. Tá. Bom, três obras de arranjadores.
Eu consigo pensar. O primeiro que me vem à cabeça é um arranjo que acho que está um pouco mais acessível na cultura popular. As pessoas conhecem, porque fazendo mistério, quem será, né? O compositor é muito famoso, que é o Tom Jobim, e ele tem um disco chamado Urubu, que é uma obra-prima, arranjos do Klaus Ogerman, né? Não sei como que pronuncia exatamente o nome dele. E assim, esses arranjos, para mim, eu ainda vou ter que comer muito arroz e feijão para entender exatamente assim tudo que está acontecendo. Para mim é uma potência, assim, sabe? Aquele disco, ele, claro, tem um repertório lindo, tem Ângela, tem Lígia, tem Boto, tem o piano do Tom Jobim, o contracanto do Tom Jobim, né? Beleza. Mas o Klaus Ogerman nesse dia, ele tomou, assim, ele é incrível, é incrível. Claro que o Tom deve ter. Eu lembro de ver ele falar sobre. Eu estou trabalhando com um arranjador muito bom, porque eu não tenho mais saco de escrever o arranjo. Ele falou alguma coisa assim numa entrevista e tal. Mas eu tenho certeza que ele também, ele falou, ó, faz isso aqui, né? Tipo, ele deve dar as instruções dele para o cara abrir, né, a orquestração inteira. Mas para mim esse disco é uma aula assim de beleza, de estética, de agressividade. Tem um uso da orquestra, assim, às vezes que te dá uns sustos, assim, e ao mesmo tempo tem uma beleza infinita, assim, tem umas vozes. Cara, é difícil, assim, falar pouco do Urubu, assim, é muito, muito bonito. E ele abre com a música Boto, abre com o solo de berimbau, abre com a orquestra no final do solo anunciando, assim, né? É como se passasse o pássaro mesmo, a capa do disco é o pássaro passando, e aí ele usa as madeiras, eu acho que é o flautim, flauta da orquestra, assim, para abrir, e entre o piano e o Tom Jobim tá cantando junto uma segunda melodia. Cara, a abertura desse disco, assim, já é uma coisa impressionante demais. O segundo disco é o Noturno Copacabana, que é do Ginga. Esse disco tem arranjos. Eu tô aqui nas canções, né? É difícil sair das canções. E eu também tentei não falar coisas que eu já falei muito, porque, por exemplo, eu tenho lá o Compasso Binário com o Caetano Brasil, e a gente tem uma temporada inteira sobre arranjadores. E a gente fala muito sobre o Laércio de Freitas, o Moacir Santos e o Mário Carrilho e tal, né? O Anacleto. Eu poderia ficar só falando desses caras, mas eu tô trazendo uns arranjos assim é, que estão dentro das canções e que são arrebatadores. O Noturno Copacabana tem arranjo dividido entre o Paulo Aragão e o Lula Galvão. E é muito bom ouvir esse disco, cara, de fone de ouvido, assim. É claro, as composições do Ginga já são incríveis por si só, né? Mas a orquestração desse disco especificamente, assim, ele é muito especial para mim. Eu ouço ele emocionado, assim. Eu gosto muito desse repertório. As músicas que compõem, as músicas do Guim que compõem esse disco especificamente são também perfeitas. E a orquestração, cara, parece que é uma coisa escrita pelo Debussy, assim, é uma coisa muito foda. E quando ele tá falando, né, que tem uma música lá que faz pro Jackson do Pandeiro, também é uma orquestração brasilidades, assim, ritmicamente muito forte, potente, assim, fala alto sobre o Brasil, assim, é muito bom, muito bom. E o terceiro, que não dá de deixar de citar, é o Moacir Santos, Coisas, acho que é a opus número 1 de arranjo brasileiro, assim, para rítmica, para metais, né, que esse disco é composto por essa formação, mas assim, o Coisas é um disco que você pode ouvir o resto da sua vida, assim, o Proveta fala num vídeo, ele fala que trabalhando com o Moacir Santos ele aprendeu a ouvir o silêncio, né? E eu acho que o silêncio do Moacir Santos é o que enriquece ritmicamente tudo, assim. A falta de notas evidencia um swing que é muito incrível, muito único. Pô, que maravilha, né? Obras de referência, né? Essas aí são obras de referência para arranjadores, né? Maravilha. E de canção, agora vai ficar mais difícil ainda, né? E 3 Pois álbuns é, de canção que você recomenda aí pra gente.
Para canção, eu acho que a gente pode fazer um recorte. Eu já dei o spoiler de que, bom, eu sabia que você ia me perguntar de discos, né? Então eu já fiz uma preparação aqui. Mas, cara, tem um álbum que é recente, tem acho que 2 anos, chama Caravana do Amanhã. Esse álbum, ele, ele tá na história da música brasileira, assim. Esse álbum, ele é inacreditável. É inacreditável. Eu fico emocionado, assim, de falar desse álbum, porque é um álbum da Elodie Boni com a Yara Ferreira. Elas tinham uma parceria, que é a música Caravana do Amanhã. E quando a gente foi para a Europa tocar com a Yara, o disco dela Verde e Amarela, a Elodie foi uma das pessoas que recebeu a gente lá, assim, com um carinho gigantesco. E aí, no último show, a Elodie participou tocando a Caravana da Manhã. E aí, eu e o Tom, a gente foi, esticou pela Europa, eu fui para um lado, ele foi pelo outro, assim, e a Yara ficou em Lisboa. E aí a Elodie falou, Yara, fica mais 30 dias aqui em casa, né, a gente fica, tem as crianças aqui, né, a casa é grande, fica aqui. Cara, e nesses 30 dias, esse disco, ele nasceu, cresceu e foi gravado. E é impressionante. Assim, o nível de composição, eu digo que a Elodie é a maior parceira da Yara em nível de qualidade. Né? A Yara tem vários. Eu tenho um ranking, não vou falar aqui para não deixar ninguém com ciúme. Eu tenho meu ranking pessoal. Mas eu posso falar que a Elodie é a primeira. Assim, a número um é a Elodie Boni. E eu tive já o privilégio de. Eu tenho spoilers, né? Da Caravana 2, que vai sair ano que vem. Eu já ouvi elas tocando ao vivo algumas coisas. E, assim, as canções desse disco, Gandhi, elas são impressionantes. E é um disco de voz e violão, que eu acho que a canção apresentada com voz e violão é muito especial, né? Eu gosto muito, puxo a sardinha pra gente, pros violonistas e pras cantoras e tal. Enfim, Caravana da Manhã, obra-prima, é incrível. Assim, fala sobre o Brasil, fala sobre a América Latina, o discurso é potente, as composições, as canções são maravilhosas, caminhos super complexos, super interessantes, assim, não é nada trivial, é tudo uma grande obra, sabe? Todas, cada música daquele disco. É um prazer ouvir aquele disco. O segundo, puxando mais ainda para Latinoamérica, é um disco chamado Después de Usted, que é da Luna Monte com o Juan Quintero. Esse disco é muito lindo, é um dos discos de referência que a gente usou para fazer o Aconcagua. Poderia só pegar essa lista do Aconcagua, na verdade, ia ter um monte de disco maravilhoso para indicar. Mas esse é muito especial, assim, eu acho que é um disco que reúne composições incríveis, uma execução técnica dessa cultura argentina de abrir as vozes, né? Então, o Juan Quintero e a Luna cantam abrindo vozes tal qual o do saltenho, né? Aquela cultura argentina são vozes que são duas vozes independentes, não é abrindo terça e tal, não é a coisa está sendo costurada, criada ali, a canção, e eles fazem isso de uma maneira muito forte, muito rica, entendendo as tradições, né, do que eles estão tocando, ritmicamente, tudo. O Juan Quintero é incrível. Eu tive a oportunidade de ver eles aqui em Joinville, no festival Aldeia de Todos os Cantos. Eles fizeram um show incrível. E muito tempo depois que eu fui me aprofundar mesmo assim na obra deles e pro Aconcagua, a gente teve esse disco como referência. E um terceiro disco de canção pode ser o disco Bolero da Nana Caymmi. Estou tentando pensar alguma coisa mais genérica, assim. É, porque, porque eu queria citar alguma coisa da Nana. E o disco Bolero é um disco que eu ouvi muito. Tem, enfim, repertório de novo, latino-americano, aquela coisa gostosa de ouvir, uma voz incrível, uma aula de repertório. Maravilha, maravilha, Ney. Só coisa fina. Esse da Argentina é o único que eu não conheço, mas eu já vou anotar, já está anotado aqui, vou escutar, porque eu também sou apaixonado por canção. Você vai gostar muito. E agora, de choro.
3 álbuns de choro que você recomenda aí para a rapaziada? Então, eu acho que eu vou quebrar as regras, porque 3 álbuns de choro é muito difícil. Mas eu pensei que eu poderia dividir. E aí, em vez de falar 50 álbuns de choro, eu vou falar 3 álbuns de choro para quem quer ouvir regional de choro. Então, 3 álbuns para ouvir regional de choro, assim, clássico, bonito, bem tocado, repertório fino. Tem um disco chamado Um Alô para o Six, que é do Rossini Ferreira. Cara, o Rossini é um compositor maravilhoso, ele é pouco tocado aí em Santa Catarina. É, E ele só tem choro lindo, assim, é um regional super clássico, assim, super tradicional de choro, composições lindas, assim, 10 de 10. Só ouvir você vai te divertir, tocar junto e tal. Outro disco que é a mesma vibe, assim, tocando música de repertório clássico do choro, é o Chorando de Verdade, do Joel Nascimento, que é um disco que o regional tem o Rafael Rabelo no Sete Cordas de Aço, assim, é só o time bom, Maurício Carrilho também tá tocando, timaço, e tocando Iara do Anacleto, tocando Cabuloso do Jacó, um disco que você pode acompanhar e levar para a roda de choro, que alguém vai tocar muitas músicas desse disco. E o último disco, assim, para ouvir regional de choro, é um regional contemporâneo, regional que está em atividade até hoje, que chama Regional Imperial. Os músicos são o Lucas Arantes no cavaquinho, o João Camareiro no sete cordas de aço, o Júnior Pita no violão de 6 cordas, o Rafael Toledo no pandeiro. E esse regional, ele fez alguns discos acompanhando, né? Solistas, né? É a função do regional clássica. E eu tô indicando um disco que é do Regional Imperial com o Henrique Araújo, chamado O Choro do Sertão, porque eu amo os choros do Dominguinhos. Sim, para mim ele é um dos maiores chorões e que é difícil você indicar um disco do Dominguinhos para a pessoa ouvir, porque vai ter 8 forrós e 2 choros, mas sempre tem 2 choros. Isso ele não deixa de gravar. Ele gravou Enigmático, gravou Cuidado Violão, gravou. Ele tem um disco só de chorinho, né? Mas que não tem nenhuma música dele, eu acho. Chama Choro Chorado. Ó, botei uma a mais na lista. Mas esse Choro do Sertão, ele é só de músicas do Dominguinhos e assim, perfeitamente bem executado, regional, lindo, fluindo, aquela coisa bonita, som dos 2 violões abrindo vozes. E lá você conhece tudo do Dominguinhos. E aí eu queria abrir esse parênteses para indicar 3 discos de choro contemporâneos voltados para o arranjo, sabe? Que eu acho que é essencial, assim, já que a gente está falando de composição e de arranjo, que o Abismo de Prata, do Jean Correia, que o Jean chegou numa estética de regional que é inédita, né? Então, acho que o mais próximo disso foi nos anos 80, Camerata Carioca, que com os arranjos do Radamés Gnata, ele chegou num lugar que o regional não tinha frequentado, né? Mas o Jean deu um passo a mais, assim, é claramente assim um marco na história do choro e do regional como entidade musical, né, como banda, né, o que um regional é capaz de fazer. Então, ouçam Abismo de Prata com ouvido de arranjador, com essa estética. E outros 2 é o Choro Ímpar do Maurício Carrilho, não dá de não indicar, que é uma criação em cima de compassos ímpares, arranjos maravilhosos, tem o Proveta, Cristóvão Bastos, tem o Paulo Aragão, o Maurício, Luciana, tá todo mundo lá. E o Brasileiro Saxofone Volume 2. Volume 2. Importante. O volume 1 parece que, assim, tem um repertório mais clássico mesmo, assim, tem músicas do Pixinguinha, tem uma música ou outra ali do Moacir, uma música do Radamés e tal, música do Maurício, e é uma coisa que é linda. Recomendo o volume 1. Mas a minha recomendação da lista é o volume 2, porque parece que, assim, tiraram todas as amarras, assim, falaram assim, nossa, nós vamos criar uma coisa absurdamente, é um banho de bom gosto, assim, não tem compromisso com aquela coisa rítmica de tocar um chorinho arranjado, não, é uma obra sinfônica de choro, assim, é incrível, os arranjadores, assim, principais que eu lembro aqui de cabeça é o Nelor Proveta, o Maurício Carrilho, o Paulo Aragão e o Pedro Paes.
e aí eles chegam, talvez o Jaime tenha caneteado também, mas eu não lembro, o Jaime Vignoli. Mas eles chegam numa estética ali que cara, é muito, o buraco é muito embaixo. É muito, muito lindo, é impressionante, assim, você põe o fone de ouvido e abre a primeira música e você não consegue parar de ouvir. É muito incrível. Maravilha, Ney. Aproveitando que você tem esse conhecimento vasto aí, de referências, vou fazer mais uma dessas aí de 3 álbuns, Vai. tá? De, Opa! de violão 7 cordas. Tá. Pode ser solo, pode ser que ele tenha alguma função ali dentro, que você acha interessante e tudo mais. O que você recomenda pra gente? Violão de 7 cordas. Bom, para ouvir violão de 7 cordas solo, você ouve o disco Rafael Rabelo, que tem o Lamentos do Morro. Não tem como não indicar esse disco. Aí você ouve o disco Mafuá do Yamandu Costa. E violão solo, 7 cordas. E você ouve o disco Ritual das Cordas do Ricardo Pauletti. Muito bom. E de acompanhamento, tem o Rafael Elisete, Todo Sentimento, que é um clássico dos clássicos, assim. Tem um disco recente do João Camareiro, que chama Divina Dádiva Dívida, que é em homenagem a Elisete Cardoso, com Celso Sim, também uma aula de acompanhamento, assim, de 7 cordas e voz. E o disco Saravá Baden-Powell, que é do Maurício Carrilho, com Marcos Sacramento, e o percussionista, eu não lembro se é o Suzano ou o Zero, mas é um dos dois. Perdão pelo vacilo de não lembrar o nome. E a Clara Sandrone está cantando esse disco também. Mas 7 cordas e voz, assim, com a percussão, é incrível. Só tocando Baden. É uma grande referência para mim esse disco. Pô, que maravilha, Ney. Aí tem bastante coisa pra gente ouvir, né? Tem muita coisa para ouvir. Muita coisa para ouvir. Pô, Ney, obrigado, cara. Obrigado por ter aceitado Você, Grande. E participar desse novo projeto, né, que é esse podcast. Uhum. E realmente fico muito, muito feliz por nosso papo e por a gente ser amigo. Tenho muito honrado, muito feliz por ter a tua amizade. E você se sinta convidado a participar mais vezes quando você quiser. Agora, eu gostaria que você falasse novamente, porque antes eu falei meio errado, o seu site. Né? Beleza. Então, bom, obrigado, né, pelo convite, da gente poder bater esse papo longo, que é uma beleza, né, a gente fica só falando de coisa boa, de música. Mas, ó, eu tô com esses lançamentos, eu acabei de lançar o Aconcagua, que faz um mês que saiu nas redes, e daqui a 2 semanas, no dia 10 de maio, vai lançar o meu disco solo, o álbum Visual Itajaí. Para todo mundo que quiser ficar ligado nos lançamentos, você me segue no @Ney Souza Neto no Instagram, que eu sou bem ativo lá, tem sempre as novidades. E para pegar os conteúdos assim da oficina de choro, partituras de algumas partituras minhas estão disponíveis gratuitamente lá. Para acessar o livro que a gente falou aqui, é www.neysouza.com. Ney com Y, Souza com Z, como diz o Caetano Brasil, para ninguém errar. E o site está lá, assim, lá vai estar sempre atualizado. Acho que o jeito mais simples, lá tem uma aba de contato, se você quiser contatar para fazer show, para fazer oficina e tudo mais, tá tudo lá dentro. Maravilha. Obrigado, Ney. É isso aí, pessoal. Sigam o Ney. Agora ele está numa nova era aí, está em São Paulo. Se estiver por São Paulo e ele for tocar, vai ver o Ney, porque é maravilhoso tudo que ele faz, tá? E é isso aí. Obrigado por terem chegado até aqui na nossa live, nosso programa. Nos próximos episódios do podcast, nós teremos mais convidados que pensam música, que fazem música e que vivem da música. Então, espero vocês lá. Até mais.